Audio Jungle. Muito bom dia para vocês aí que estão prestigiando mais um webinar realizado pela OpenCAD. Desta vez vamos falar um pouco do Stateflow, que é aquela parte onde o usuário consegue implementar lógica nos seus sistemas, nos seus modelos Simulink. Eu consigo trabalhar também com Stateflow, com a ferramenta Stateflow no MATLAB. Aqui a gente vai falar um pouquinho do Stateflow aplicado no Simulink. E aqui comigo estão a Fernanda, que está dando suporte técnico referente às questões, às perguntas que forem surgindo. E também está o Bruno, que é da parte de marketing, tá? Para qualquer solicitação que vocês tiverem, ele pode estar atendendo vocês. Então vamos para a nossa agenda de hoje. Tá? Essa é a nossa agenda de hoje. Vamos falar um pouquinho aí do estado, máquina de estado. Depois entraremos na parte do Stateflow, né, falando um pouquinho da ferramenta, dessa toolbox que o MATLAB disponibiliza. Como fazemos para modelar e simular lógicas dentro do ambiente MATLAB. Depois passaremos aí por dois exemplos, né, o exemplo 1 e o exemplo 2, feitos, tá, desenvolvidos no Simulink. Depois vamos falar um pouquinho mais de alguns canais interessantes, né, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, para estar explorando mais informações referente não só ao Stateflow, também como o MATLAB aplicado em outras áreas, né, ou em outras aplicações, os canais e redes sociais da OpenCAD, e por último aí um espaço aberto para dúvidas e perguntas que forem surgindo durante a apresentação, referente aí à apresentação. Então, inicialmente, vamos rever alguns conceitos quando falamos, né, de lógica de supervisão. Então, aparece, já vem em nossa mente duas palavras, né? Estado, o que são estado e o que são máquinas de estado. Tá? Então, são as duas ideias iniciais que vêm aí em nossas mentes. Então, o estado é aquele modo de operação, né, de sistemas reativos. Tá? Então, na verdade, ele é uma condição estável desses sistemas. Tá? Então, um exemplo bem simples aí presente em nosso cotidiano é uma lâmpada, né? O modo de operação de uma lâmpada qualquer, como ela funciona, né? Então, ela tem duas condições. Ou ela está em on, ligada, acesa, ou está na condição off, que é desligado. Tá? Então, esse daí é um exemplo aí mais básico de um estado de um sistema, no caso, a lâmpada. Agora, quando queremos falar, né, de máquina de estado, desculpem, quando o sistema encontra-se em um estado dentre um número definido de estados já pré-definidos, tá? Então, vamos dizer assim que eu tenho 5 estados em um sistema, 5 condições que ele pode atingir. Se eu estou, né, se o meu sistema está em um estado daqueles 5, tá? Então, isso daí seria já uma máquina de estado, tá? Eu tenho vários estados que o sistema pode ter aquela condição, né, que ele pode estar sendo empregado no sistema, vamos dizer assim. Então, nela, o estado atual, tá? Quando eu falo em máquina de estado, o estado atual depende sempre do estado anterior do sistema. Então, novamente, vamos pegar aí o exemplo da lâmpada. Sabemos que esse sistema apresenta apenas dois estados, né? Que são ligado e desligado, como nós já vimos. Então, quando o interruptor encontra-se aí no estado ligado, tá? E nós acionamos ele novamente, então ele passará para o estado desligado, certo? Então,
dependeu do estado anterior, né? Dependeu da lâmpada estar ligada para eu acionar o meu interruptor e avançar aí para o próximo estado, que foi, tá? O desligado, tá? Então, basicamente é isso, tá? Pegando o exemplo a lâmpada, tá? Um exemplo aí do nosso dia a dia, né? Então, para que nesse contexto, tá? Aparece a ferramenta Stateflow, tá? Ela é aplicada quando o usuário lá que está fazendo o desenvolvimento de um sistema, de um modelo, no MATLAB, no Simulink. Então, durante esse desenvolvimento do projeto, ele tem aí um conjunto de decisões, ele quer implementar um conjunto de decisões baseadas sempre no último estado, né, do seu sistema, modelando assim, tá? Ele quer criar qual o objetivo final dele, né? Ele modelar uma lógica de decisão, tá? Então, para isso que vai ter aí a ferramenta Stateflow, né, para ele estar fazendo implementar essa lógica num sistema. Por exemplo, se ele está projetando um sistema de controle, ele quer colocar uma lógica, então ele acessa aí a ferramenta Stateflow. E ela oferece, nessa ferramenta legal, que ela oferece aí alguns recursos, tá? Como é que eu vou montar essa lógica, né, via Stateflow? Ela vai dar recursos como, por exemplo, já fluxogramas, recursos gráficos, tabelas. Então, a partir dessas ferramentas dentro do Stateflow, eu consigo desenvolver a lógica no meu sistema. Como eu disse logo no início, o Stateflow pode ser aplicado tanto em modelo Simulink quanto em algoritmos lá desenvolvidos no MATLAB. Sempre quando eu quero, tá? Tanto se eu utilizar tanto em um ambiente quanto no outro, tanto no ambiente MATLAB quanto no Simulink, o usuário sempre conseguirá aí observar como o sistema dele, com a lógica que ele implementou, irá reagir, né, a sinais de entrada, a eventos, a condições baseadas em tempo. Então, tudo, vamos dizer assim, a fatores externos, né? Como o sistema dele está reagindo a fatores externos, tá? Então, é algo aí muito legal de a gente estar aplicando em nosso desenvolvimento, né? Tanto no MATLAB quanto no Simulink, tá? Então, neste webinar falaremos um pouco do Stateflow aplicado no Simulink, tá? E eu vou, antes de passar para essa tela aqui, eu vou só abrir para vocês no MATLAB, aonde que fica, né, essa ferramenta Stateflow. Então aqui, esse daqui então desculpem, é o meu ambiente do Simulink, tá? O ambiente gráfico do Simulink. Então eu quero acessar o Stateflow. Então eu venho aqui na minha biblioteca, né, no Library Browser. E daí eu acesso, né, naquela biblioteca do Simulink, eu venho aqui em Stateflow. Tá organizado aqui por ordem alfabética. Stateflow, assim que eu dou 2 cliques aqui, ele me aparece estes blocos, tá? Então, é com esses blocos que eu vou começar aí a trabalhar com a lógica, a empregar a lógica em meu sistema. No caso aqui, o mais utilizado é esse aqui, o chart. Tá? Então, uma vez que eu arrasto para o meu sistema, se eu dar 2 cliques nele, então ele aparece um outro ambiente, esse já é o ambiente nós chamamos, tá, de Stateflow Editor. Então é aqui que nós vamos desenvolver todo o nosso sistema de lógica de supervisão. Então, só mostrar aqui para vocês, né? Então aqui são os meus recursos, as minhas ferramentas, tá? Então eu vou arrastando aqui, vou colocando nomes, nomeando, tá? X, Y, Z, vamos dizer assim. E aí eu vou modelando, tá? Tem as setas de transições, né, que indicam os estados, tá? Eu vou modelando aí a lógica
no sistema, tá? Então, ele sempre vai ficar dentro, né, de um bloco maior. Deixa eu voltar um nível aqui, que é o bloco chart, tá? Se eu quiser renomeá-lo também eu consigo, tá? Então, enfim, é assim que eu começo a projetar, desenvolver uma lógica no Simulink. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa apresentação, veremos um pouco como se dá esse fluxo de trabalho, né? De eu desenvolver uma lógica no ambiente, no nosso caso aqui do exemplo, Simulink, tá? Mas também isso aplica-se aí ao MATLAB. O fluxo de trabalho segue a mesma linha. Então, primeiro, eu defino o sistema, né? Em qual sistema eu quero implementar a minha lógica, e determinando a informação de estado, referente a estado, qual vai ser o estado padrão, o inicial, as variáveis de entrada e de saída, também as transições, eu já defino aqui logo no meu primeiro estágio, transições, quando eu digo, né, o sistema indo, como ele passará de um estado para o outro, né, vamos dizer assim, do estado 1 para o estado 2, como se dará essa transição. Então, é isso que eu tenho que definir também neste primeiro estágio. Depois vem o item número 2, que é criar a representação do sistema, né? Que pode ser por meio de gráficos ou de tabela. No meu caso aqui, nos exemplos do Simulink, eu utilizei o bloco Chart, então logo eu trabalhei por meios gráficos, poderia também fazer em forma de tabela, mas optei, né, por fazer em gráficos. Depois o item 3, depois de eu desenvolver, né, todo o meu modelo Simulink, vamos dizer assim, um sistema de controle no Simulink, e eu querer implementar a lógica através do Stateflow, eu tenho que definir também a entrada para o meu sistema. Tá? Então, essa seria a minha terceira etapa. Né? Então, criar o modelo Simulink e definir a entrada do meu sistema. No caso, será o sistema de controle. E o quarto e último aqui, estágio, referente a esse fluxo de trabalho, iremos executar o modelo, fazendo suas análises e observações desejadas. Né? Vamos validar aí, testar e validar o modelo. Então, basicamente é este fluxograma, não vai fugir disso, tanto para o MATLAB quanto para o Simulink. E aqui vocês verão na prática, tá? No primeiro exemplo, aquilo que comentamos no slide anterior, tá? Então, esse será o exemplo 1, no caso aqui, uma lâmpada. Notem que eu utilizei também, tá? Essas figuras são prints do modelo, eu utilizei alguns recursos gráficos do Simulink, né, como uma representação da lâmpada, a outra representação também do interruptor. Então, será esse exemplo aí que eu vou executar aqui no meu modelo, tá bom? Então, primeiro, né, qual foi aí a nossa receita aqui, né? Não vai fugir do que nós vimos do slide anterior. Então, primeiro, eu defini os meus estados, tá? Que vai ser o on e o off, sendo que o off, o desligado, é o estado inicial. Depois, no segundo item, eu defini as variáveis de entrada, que é a posição do interruptor, mesma coisa, ou será on ou será off. E também eu defini a variável de saída, que eu chamei aqui de light state, né? Que é a minha saída, aí, que vai definir se a lâmpada está apagada ou desligada, como eu vou estar enxergando o meu sistema. Depois definimos aí a representação do modelo, no caso aqui, eu trabalhei, né, no caso, desenvolvi via blocos gráficos do Stateflow. O item 6 também, né, eu executei e analisei o meu modelo, ou seja, notem que tem um gráfico aqui no canto esquerdo da tela, então eu queria ver né, se realmente a lâmpada, o que acontecia, né, no sinal de saída
quando eu acionava o interruptor, então está ali uma representação gráfica do sinal. Então, com essas informações, a gente já consegue aí definir o modelo, né? Pegar os blocos desejados, tanto do Simulink quanto do Stateflow, e começar a implementar. Então, deixa eu só executar aqui o modelo no Stateflow. Vamos pegar ele aqui. Então, tá aqui, tá, pessoal? Esse é o primeiro modelo. Notem que ele já vem na condição inicial, tá? Em off. Toda vez que eu apresento, deixa eu clicar aqui no abrir meu modelo. Tá vendo? É igual aquele ambiente que eu mostrei para vocês, né? Que era o Stateflow Editor. Aqui já está com os dois blocos, ele tem as setas de transição. Essa seta aqui de cima, na ponta, ela tem como se fosse um círculo aí, tá? Uma bolinha preenchida aí. Ela quer dizer que é o estado inicial, ela está dizendo o quê? Que o estado inicial é o off, tá? Que é o que eu queria. Então, é assim que eu defini, tá? O meu modelo. Então, se a gente voltar aqui um nível, então notem aqui, né? Esse bloco, o da lâmpada e o meu display, são blocos do Simulink, porém, dentro do meu modelo Simulink tem o quê? Este bloco maior aqui, que é o Stateflow. Então, o Stateflow está integrado ao meu modelo Simulink. Então, vamos dar uma passada rápida aqui nos blocos. Esse é o bloco de constante, né? Zero vai ser desligado, como vocês notam aqui. E assim que acionar o interruptor, ele vai mudar para 1, tá? Que é a constante, 0 desligado, 1 e 1 ligado. Vocês vão notar também que assim, quando eu fazer, né, esse chaveamento aí do meu interruptor, isso é legal no Stateflow, ele indica em qual bloco está e como se dá essa transição de estados via animações, tá? Então é muito legal. Assim que eu der na minha chave aqui, colocá-la na posição ON, vocês verão, tá? Que este bloco se apagará, esse ficará aceso, tá? E antes disso, essa seta aqui de transição, ela também ficar numa cor aí mais forte, né? Indicando esse momento que eu vou de um estado para o outro. Então, esse é o meu bloco, aquele bloco chart. O último bloco aqui, esse é do Simulink também, que é o display, tá? Eu quero ver como como está o meu light state, né? Se ele está realmente batendo com um bloco de constante, ou seja, 0 desligado e 1 ligado. Esse daqui é um bloco interruptor, tá? Que está na parte dashboard do Simulink. Tem outros modelos lá também de chaves, de botões. No caso aqui ele tá linkado com este bloco de constante, né? Para mostrar como que está a saída dele. E por último eu tenho o bloco representando a lâmpada. Esse também foi selecionado da biblioteca dashboard do Simulink. Eu coloquei uma coloração amarela, né? Eu podia colocar outras colorações quando ela for ligada. No caso aqui ela está desligada, então tá, eu deixei sem cor nenhuma. Tá, então depois que eu montei todo o meu modelo, né, fiz a parte do Simulink, coloquei a lógica neste modelo via Stateflow, eu posso executá-lo. Tá? Então eu defini aqui que o tempo de simulação é infinito, né, para ser constante. Só parar quando der um stop aqui no meu sistema. Então vamos colocar para rodar e ver como é que ele se comporta. Então vocês notaram aí, né, que ele em off, minha chave de transição, 0, ok, é isso que é a saída esperada. Light state igual a 0. Tá? Notem aqui que o bloco de desligado ficou numa cor que se sobressai, tá? Se não me engano, uma cor roxa. E aqui a minha saída também está batendo, né? O light state igual a 0.
e a lâmpada apagada. Então, até aqui, ok. Então, eu vou acionar agora o interruptor. Tá? Então, notem que assim que eu acionei, vou fazer de novo aqui. Prestem atenção aqui no bloco do Stateflow, né? Então, assim que eu aciono, a seta de transição ela fica naquela mesma cor roxa e agora o bloco ON fica com esse contorno também roxo, indicando que o estado atual é aquele de ON com light state igual a 1. Legal? Então, os parâmetros estão conferindo, né? Ou seja, ON, 1 de entrada, 1 no caso aqui a saída do interruptor, 1 também de saída, porque a lâmpada está acesa, no caso do por causa, né, do light state. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? É bem intuitivo trabalhar aqui no Simulink, no Stateflow, tá? Então não tem muita dificuldade. Quando eu quiser, tá? Assim que eu desligar aqui o meu sistema, o meu interruptor, vocês vão notar a mesma coisa, tá? Então que a seta de transição aqui ela vai mudar de cor e por último, né, esse contorno vai do bloco ON para o OFF. Então vamos lá. Tá? Então houve aquela transição e foi para o meu estado aí inicial, tá? Que é o de desligado. Tá? Então, esse é o primeiro modelo. Não tem grandes dificuldades, tá? Um modelo bem simples, só para ilustrar para vocês aí o conceito, né? Como funciona o Stateflow. Então, aqui se eu quisesse também ver alguns dados, tá? Então eu posso utilizar também o Data Inspector. Vamos ver que ele está carregando aqui. Tá? Então esse é o Data Inspector. Então aqui eu coloco, né, as minhas saídas. Tá? Então, basicamente é isso o primeiro modelo. Depois que eu termino a minha simulação, né, um stop. Tá? Então, prontinho, já está feito aí o primeiro modelo. Legal, deixa eu só mostrar para vocês também onde que fica essa biblioteca de dashboard do Simulink. Tá aqui, tá, pessoal? Então, Simulink, né? Essa é a biblioteca padrão dele. Daqui para baixo, a partir da Aerospace já são os block sets. No caso, né? Como, por exemplo, o Stateflow, não deixa de ser um block set do Simulink. Então, dashboard é onde eu coloco, onde eu pego todos aqueles itens gráficos, mostradores, tá? Botões. Então, se eu quiser colocar no meu sistema, são todos esses itens aí, né? Para onde que eu posso interagir, vamos dizer assim, com o sistema. Então, feito isso, vamos voltar para a apresentação. Seguiremos aí para o exemplo de número 2. Então, agora que nós modelamos e simulamos o funcionamento de uma lâmpada, né, aplicando a lógica do presente no Stateflow, nesse exemplo, nós simularemos uma luz indicadora do nível de bateria de um equipamento qualquer. Pode ser um celular, uma televisão, enfim. Então, o sistema irá funcionar da seguinte forma. Quando a luz indicadora for verde, o equipamento está ligado, no estado ligado, e o nível de bateria está em 100%. Tá? Então, totalmente carregada. Se a luz for vermelha, significa que esse equipamento está ligado, mas com nível de bateria baixo. Tá? Então, eu defini que esse nível de bateria é menor do que 10%. Então, de 10 a 100% é verde, abaixo de 10, luz vermelha. E por último, se a luz indicadora estiver apagada, lógico, significa que também
toda a carga foi consumida aí pelo meu equipamento, tá? E a bateria está totalmente descarregada. Tá? Então, basicamente será isso, porém aqui nesse exemplo eu coloquei uma lógica que assim que o sistema, para preservar minha bateria, chegar em 10%, ele automaticamente se desliga, né? Então ele chegou em 9%, eu quero que o meu sistema desligue, o meu equipamento desligue, para eu economizar minha bateria, tá? Então foi um terceiro, vamos dizer assim, um terceiro parâmetro que eu coloquei nesta lógica aí. Aqui também temos as variáveis que a gente tem que definir, no caso aqui serão três, né, que são duas que vão representar a entrada, que é a posição do interruptor e o nível de bateria. E a terceira variável representará a saída, que é o light state, ou seja, luz acesa ou apagada. Também eu terei transições entre estados, ou seja, qual serão essas transições, né? Então, primeiro será o acionamento do interruptor, que é igual ao item anterior, e o nível de bateria chegando aí a menos de 10%, tá? Com o equipamento entrando no modo de desligado, tá? Então, o que difere do modelo anterior é isso. Esse terceiro parâmetro que eu coloquei, que assim que chegar em menos do que 10%, ou seja, atingir 9, 8, 7, 6, o sistema desligue. Então, vamos carregar aqui o modelo Simulink. Vou trazer ele para a tela. Prontinho. Tá, então esse será o meu segundo exemplo. Eu coloquei aqui no caso, né, vou dar uma repassada aqui com vocês. O mesmo bloco de dashboard do interruptor, do exemplo inicial. Eu peguei lá na biblioteca do Simulink. Esses dois blocos de constante também, peguei da biblioteca do Simulink, tá? Um indicando o nível de bateria, o outro a posição do interruptor, ou seja, logo esse bloco aqui está conectado, vinculado, né, ao bloco do interruptor. No centro aqui teremos o bloco do Stateflow, tá? Notem, né, ele irá funcionar da mesma forma. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, esses dois blocos eu aproveitei do modelo anterior. O estado off é o inicial, o on é o final. Quando ele atingir menor do que 10%, o terceiro item, o terceiro parâmetro que eu coloquei nessa lógica, ou seja, para ele desligar aí o meu sistema, tá? Então, serão essas três etapas que eu quero que o meu sistema faça. Aqui em cima eu coloquei um bloco para medir minha bateria, tá? Que ele vai coincidir aqui com o meu slider. Tá? Eu não consigo mexer no slider porque o modelo não está sendo executado ainda. No slider, já que a gente está falando nele, eu vou definir o nível de bateria que eu quero, né? Então eu vou arrastar aqui de 100 até 40, chegando em 10, vocês vão notar que a luz permanecerá ligada, né? O equipamento ligado, eu quero que a luzinha fique verde. Quando eu colocar o slider abaixo de 10 aqui na escala, aí sim ele vai entrar naquele modo de standby, né? Ele vai desligar o meu sistema. Então aqui está o Light System também, o bloquinho dashboard do Simulink e o bloco display também que eu peguei do Simulink. Então, vamos executar o modelo. Já está executando, tá? Mesma coisa, eu coloquei aqui, né, o tempo de execução como infinito. Então,
quando a chave aqui está em desligado, tá? Então deixa eu colocar aqui em 100%. Vou ligar a chave, vai ter aquela mesma transição que vocês notaram, né, no exemplo anterior aqui dentro do bloco. Então eu acionei. Então notem, né, que a posição do Power Switch está conferindo, ou seja, 1 para ligado, o estado dentro do fluxograma, tá? Desse meu diagrama do stage flow também está em on, 100% de bateria, ou seja, está conferindo, né, o slider com o medidor. A saída é 1, logo a lâmpada verde, ou seja, o meu equipamento está funcionando sem problemas, com carga total. Se eu variar, né, 80, 70, 60, 50, notem que ainda continua ligado o meu equipamento, ou seja, a luzinha verde, não aconteceu nada porque foi a lógica que eu defini, né? Ou seja, até 10% ele ficará ligado, né? Tá? 10% ainda ele está ligado, light state igual a 1. Agora, sim, eu vou aplicar a terceira linha aí da lógica, né? Ou seja, quando eu colocar em menos do que 10% o nível de bateria, aí sim ele vai acender rapidamente aí a luz vermelha, indicando que o sistema está desligando. Então vamos ver aqui, ó. Tá? Então ele, né, ele acendeu a luz verde, desculpem, ele passou da luz verde para vermelha e desligou o sistema para ele preservar aí a carga, né, o pouco de bateria que eu tenho no meu equipamento. E voltou para a condição off, né? Então após ele fazer essa transição de on para bateria baixo, ele permaneceu em off. Notem, né? Mesmo eu estando com o interruptor na posição on de ligado. Tá? Então isso é isso que esta última linha aqui do meu Stateflow está dizendo para a gente. Então, vamos desligar o sistema. Vou rodar ele mais uma vez. Então, posso começar, vai no 60%. Vamos lá. Ligou. Equipamento está ligado, ok. Então, vai tendo consumo aí da bateria até chegar em menor do que 10. Opa, o sistema desligou. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Também um outro exemplo simples aqui para vocês, só para ilustrar a aplicação, né, do Stateflow. Tem recursos muito mais avançados, ela é aplicada em sistemas muito mais complexos, né, tanto do Simulink quanto do MATLAB. Inclusive, depois, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês onde que eu posso estar achando outros exemplos de aplicação. Deixa eu parar aqui a execução do modelo. Então, vamos voltar à apresentação aqui. Então, aí foi o segundo exemplo. Vou voltar para o slide. Prontinho. Tá, então, espero aí que tenha ficado claro para vocês, tá? O conceito é uma ferramenta muito legal de se utilizar. Para quem quiser avançar mais aí em seus sistemas, né? Colocar alguma lógica, colocar diretrizes. Essa ferramenta cai como uma luva aí para vocês. A outra parte que eu queria mostrar para vocês é a parte de academia dentro do site Mathworks, tá? Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu procuro mostrar para vocês essa ferramenta. Eu vou acessar aqui junto com vocês. Então é essa guia aqui que abriu, tá? Então aqui eu tenho vários exemplos para academia, tanto o MATLAB quanto o Simulink, quanto dos seus toolboxes, para estudantes, para educadores, para pesquisadores. É legal porque a Mathworks sempre coloca aqui
modelos de códigos, tanto MATLAB quanto Simulink. Coloca também a parte de curso, né? Tem muito material para curso aqui, isso mais destinado a professores, né? Neste link eu vou ter material de os primeiros anos da engenharia, que é que é puramente cálculo, né? Aquelas disciplinas que são a base da engenharia. Também vou ter disciplinas aqui, materiais para disciplinas que quase muita gente não conhece que o MATLAB pode ser empregado, como por exemplo psicologia, biologia, neurociência. Então, é um tópico aqui muito legal para o pessoal da academia, seja professor, aluno, pesquisador. Tá dando uma fuçada, né? Tá dando uma procurada. Dá para baixar vamos dizer assim, esses exemplos no seu MATLAB e abri-los, tá? E ficar mexendo, fuçando, vendo os diferentes parâmetros, né? A saída. E aqui também tem toda a parte de competição estudantil, os hardwares que o MATLAB oferece, suporte para aquele ambiente acadêmico, ou seja, aqueles hardwares de baixo custo, Arduino, o Raspberry Pi, alguns exemplos. Então, é uma aba muito legal aí, uma guia muito legal de vocês, para vocês estarem vendo. E quem quiser saber mais informações da Stateflow, é só aproveitar essa guia, né? A partir que vocês entrarem aqui no site Metrics, vocês entram em produtos e ela encontra bem aqui, embora ela tenha para o MATLAB, tá? Ela está aqui no Simulink, neste campo de aplicação, modelagem baseada em eventos, Stateflow. E aqui tem mais informações, tem vídeos, inclusive aqui embaixo, lá no fim da tela, eu consigo abrir a parte de documentação da ferramenta, que é onde eu vou encontrar, né, os exemplos aqui, inclusive já rodá-los, né, diretamente no MATLAB, ok? Então, tem bastante exemplo aqui, em diferentes aplicações, tá? Inclusive com o MATLAB aqui também. Então, quem puder aí tá dando uma passada nessas páginas, eu recomendo, tá bom? Então, também não podemos esquecer, né, os canais e redes de acesso, redes sociais OpenCAD, para vocês ficarem por dentro aí de novos webinars, darem sugestões, verificar a parte de treinamento também, né, sempre nesses canais vão sendo divulgados os eventos que nós fazemos, então fiquem ligados aí também nesses canais. Nossa apresentação é isso, tá? Agora vamos abrir, temos uns 15 minutinhos para as 11 mais ou menos. Vamos deixar aberto aí a perguntas, tá? Suas considerações finais. Então, a gente está aqui esperando aí qualquer dúvida de vocês, tá bom?
O Rodrigo perguntou aqui para a gente se ele tiver blocos lógicos, né, no formato TWG ou algum sistema orientado a objetos, se ele consegue fazer a importação. Então, Rodrigo, infelizmente não, tá? Eu não consigo. E o porquê? Porque, como o MATLAB, o Simulink, aquelas duas extensões, né, que quando eu executo o modelo, eu preciso salvar ou em arquivo .m, no caso do MATLAB, ou em .sl, no caso Simulink, ele não vai entender, tá, que esse bloco foi feito com a lógica aqui do Stateful, tá? Então, infelizmente, não é possível estar fazendo essa importação, tá bom? Tem que ser realmente com a lógica, né, que eu desenvolvi no formato padrão MATLAB ou Simulink, tá bom? Pessoal, então, já que já deu o nosso tempo, tá? Agradeço aí a participação de vocês. O webinar vai ficar disponível nos nossos canais OpenCAD. Agradeço aí a participação. Fiquem atentos à nossa agenda de eventos e webinars. Esperamos aí vocês nos próximos, tá bom? Então tenham um bom dia e até o próximo.